Imagine você, amigaço do Elvis. E estamos nos anos 60, muito antes da crise do petróleo, então os carros eram enormes e ninguém estava preocupado com o consumo do combustível. Então você entra num carro desse, com mais alguns amigos, e quem está ao volante? Elvis Presley. E vamos dar um rolê, vamos dar uma banda. Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, o céu está azul, os passarinhos estão nas árvores, piando, cantando, e Elvis está de bom humor. Você, Jerry Schilling, está sentado do lado dele, e tá rolando os sucessos do momento no rádio. Eis que entra o último single, o último disco de Elvis no rádio. Aí você olha para o lado e você vê o cara do rádio ao seu lado dirigindo o poçante. Nossa, que dia maravilhoso, o Jerry pensou. Só que enquanto ele olhava para o rádio e para o rosto do Elvis, para o rádio e para o rosto do Elvis, o rosto do Elvis, que estava feliz, exibia uma aparência de felicidade, então suas feições começaram a mudar, e em instantes o rosto de Elvis se transformou em uma carranca assustadora de raiva e ódio. Elvis Presley pisa no freio, vira o carro, faz a manobra rapidamente, e aquilo que até então era um passeio tranquilo se transforma em uma fuga impossível. Assim que Elvis estaciona o carro em frente à sua mansão, ele sai abruptamente e bate a porta com tudo. As pessoas que estão no carro, inclusive e principalmente Jerry, ficam atônitas. Elvis sobe para o seu quarto, bate a porta e fica lá o resto da tarde. Então aqui vamos fazer uma pausa na história para você entender o que vai vir a seguir. Elvis e o coronel tinham um acordo tácito, o que significa que, para todos os efeitos, o coronel Tom Parker tomava conta dos negócios, dos contratos e da promoção. E quanto à arte, à música, quem tomava conta era Elvis, e um não se metia no meio do outro. Era assim a sociedade dos dois. Bem, Elvis, quando entrava no estúdio, em tese, ele tinha o poder total. Tanto é que Elvis era um artista diferenciado. Quando ele entrava no estúdio, que ele não fosse gravar as trilhas sonoras pré-estabelecidas para os filmes, que muitas vezes ele cantava em cima já de uma trilha instrumental pré-gravada, uma banda sonora pré-gravada. Quando Elvis ia gravar de verdade, então ele demorava um pouco, porque ele chegava, ele socializava com os músicos, muitas vezes ele aquecia a sua voz cantando gospel, música religiosa. Então, quando ele sentia que ele estava pronto, que a criatividade estava florescendo nele, então ele começava a cantar. E ele pegava de uma pilha de acetatos, que são discos com músicas que ele pode escolher qualquer uma dessas músicas, porque a sua editora musical já preparou todos os royalties favoráveis a Elvis daquelas canções. Muitas vezes ele não conseguia nenhuma canção que, em suas próprias palavras, que prestasse. Mas ele, às vezes, tirava ouro de pedra. Então, quando ele finalmente conseguia escolher uma canção para fazer,
ele trabalhava nessa canção. E essa canção era transformada pela produção de Elvis. Então ele trabalhava junto com os seus músicos e ele era uma espécie de maestro, porque então ele pedia mais baixo, menos baixo, mais bateria, aqui mais ritmado, aqui menos. O Elvis Presley era um artista de feeling, de sentimento. Por isso que algumas canções de Elvis são imortais, mas não é porque foi ele que escreveu a canção, mas sim porque ele colocou sua alma naquela música. O que aconteceu para deixar Elvis tão nervoso foi que a canção que ele ouviu no rádio estava totalmente diferente da canção que ele fez no estúdio, ou seja, mexeram na canção de Elvis. Por isso ele ficou tão bravo do jeito que ficou. E quem estava ao seu redor poderia até achar que Elvis era um louco, mas isto era a sua indignação falando mais alto. Jerry Schilling trabalhava para Elvis, mas em determinado momento ele foi emprestado ao coronel Tom Parker um dia por semana. Então, um dia por semana ele trabalhava no escritório do coronel Tom Parker. Tom Parker, com aquele charuto enorme e com seus gestos amplos e fala alta, não era muito difícil você escutar o que ele estava falando ao telefone. Então, um dia, Jerry ouviu algo que fez todo o sentido. O coronel Tom Parker, com seu jeito manipulador nato, ligou para a RCA e disse qualquer coisa como que a esposa dele não conseguia ouvir Elvis nos discos por causa de toda aquela orquestração, toda aquela música que estava em volta. Então, a partir daí, a RCA começou a colocar a voz de Elvis em evidência e deixar a música, toda aquela música que Elvis criava com seus músicos, abafada. E a criatividade de Elvis, o artista, o gênio, era Elvis. Então, quando você escuta a música como ele, a inspiração dele fez com que a música nascesse, é uma coisa. Quando ela é abafada pelos técnicos, a pedido do coronel, muito assim como quem não quer nada, mas ele planta o que ele quer na mente das pessoas. Então, por essa razão, o coronel Tom Parker estava invadindo o combinado, o acordo tácito, que era um acordo verbal, não escrito, mas que você sabia. O coronel toma conta dos negócios e Elvis toma conta da música. Eu fico aqui pensando que talvez, porque nos anos 70 Elvis se negava a entrar em estúdio, e o que fez com que o coronel Tom Parker editasse muitos álbuns ao vivo, porque a RCA, a demanda, o contrato, eram de pelo menos 3 álbuns por ano. Talvez porque no palco ninguém pudesse mexer na sua música. No palco sim, Elvis era soberano e pronto.